agora na Melodia. A todos os ouvintes da Rádio Melodia FM 87.9, Vitória da Conquista, a todos que estão aí acompanhando no YouTube Unidos contra o Câncer e também no Instagram. Hoje nosso podcast, Unidos contra o Câncer, vai trazer um tema super importante, que é sobre a questão das atividades físicas. Nosso tema hoje é câncer, esporte e superação, quando o movimento também cura. Então hoje a gente vai discutir sobre a importância das atividades físicas, como que é a atividade física, tanto profissionalmente, como é que faz para a gente poder trazer essas informações, e também para quem já está na luta contra o câncer, como é que é o papel da atividade física na caminhada, na luta contra o câncer. Hoje a gente está com dois convidados super especiais, Victor Manuel Mares dos Anjos, um profissional de educação física, personal trainer, especialista em fisiologia do exercício e treinador Core 360, também trabalha com grupos especiais. E Lucas Carvalho, faixa preta, 3º grau de jiu-jitsu, multicampeão mundial e é um sobrevivente do câncer. Então nada melhor do que a gente trazer um lutador, que é o nosso podcast, Unidos contra o Câncer, nessa luta. Também é um esportista e é um cara que realmente tem tudo aí para nos acrescentar em relação da importância da atividade física em relação ao combate ao câncer. Cumprimentar todos que estão aí acompanhando pelas mídias sociais e não se esquecer de se inscrever aí no YouTube, deixar o gostei, compartilhar esse episódio, que com certeza vai ser muito importante para as pessoas. Para mim já está sendo muito importante, que todo dia que tem um podcast aqui a gente acaba aprendendo muito essa troca. E é lógico, quando você vem para um programa desse, você também tem que buscar informações. Por isso que eu falo, quando você está aqui nesse momento, acaba que quem está fazendo o programa acaba ganhando muito, Então eu aprendo muito com vocês. Então não deixa aí de engajar, hypar, como hoje tem o hypar também. Então vamos todos aí compartilhar esse episódio no podcast. Então hoje nosso episódio vai ser esse foco sobre atividades físicas, como é que a gente pode mudar essa situação que eu estava conversando com o Vitor em relação a tentar colocar esse hábito de vida e começar logo, porque hoje temos dois convidados, a gente tem que aproveitar o máximo do tempo possível para poder trazer e apresentá-los. Vitor, quem é você? Qual a importância da atividade física na sua vida até hoje? Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz em poder estar aqui falando de um tema tão importante para a nossa comunidade, a qual precisamos sempre debater e conversar cada vez mais. Minha experiência dentro do esporte, desde pequeno, sempre fui muito ativo, questão do futebol, sempre realizei atividade física. E com 16 anos eu tive minha primeira experiência como profissional, assim, poder dar aula de futebol na escolinha. Então, a partir dali eu percebi o que eu queria como profissional. Resolvi fazer o curso de educação física, me especializei, como você falou aí, em fisiologia do exercício para grupos especiais. E hoje eu trabalho na área de personal, Faço um trabalho um pouquinho mais individualizado com cada cliente. E assim, além dessa questão hoje dos convidados, eu percebi que também são pessoas muito engajadas do ponto de vista social e também do ponto de vista espiritual. Eu acho que a gente conversando aqui, eu já vi também que são pessoas que pensam muito na questão da sociedade. Eu acho que a partir do momento que também a gente está vindo aqui, que aceita o convite de deixar um tempinho para poder compartilhar informações, já é um sinal de que realmente são pessoas que buscam fazer a diferença na sua sociedade. E Lucas, quem é você? Para quem não te conhece, muita gente te conhece, mas
Então, provavelmente tem muita gente que está aqui querendo saber. E queria saber também como é que é a importância da atividade física, né, na sua trajetória de moleque até hoje, homem. Como é que conta essa história? Vamos lá, né? Boa noite a todos os ouvintes, todos os telespectadores que estão aí presentes, né? Presenciando essa noite com a gente aqui. Muito obrigado pela oportunidade, doutor Renato. É um prazer estar aqui também com o Victor, aqui todos aqui reunidos, né? Me chamo Lucas Carvalho, né? Nascido e criado no bairro Vila Serrana ali. E desde criança eu sempre fui envolvido através do esporte. Realmente a gente inicia, como o Brasil é o país do futebol, a gente inicia no futebol, mas eu sempre tive uma caída pela luta, né? Então aos meus 11 anos de idade, não, acho que aos 8 anos de idade eu comecei a fazer o karatê. Aí, aos 11 conheci a capoeira, segui da capoeira por muito tempo, conheci o judô, treinei o judô bastante tempo. E aos meus 14 anos eu conheci o jiu-jitsu, né? E aí eu conheci o jiu-jitsu, segui uma trajetória no jiu-jitsu, vi que eu queria isso para mim profissionalmente. Fui buscando o que eu desejava na minha vida, né, dos 14 anos. E durante essa trajetória eu conheci ali diversas outras modalidades que eu engajei no mundo do MMA. Também eu fiz 6 lutas de MMA. Na verdade, 7 lutas de MMA. A primeira luta eu perdi, as outras 5 tudo eu ganhei. E a importância da atividade física na minha vida é tudo, porque eu não consigo me ver sem fazer atividade física. Hoje eu me sinto até num tipo de competição, vivo numa competição. Se eu tô andando na rua, uma pessoa passa por mim, eu vou passar por ele também, porque eu me sinto competindo a todo momento. Eu quero que meu corpo esteja competindo a todo momento, né? Então, assim, eu sou um cara que vivo competindo a todo tempo. Então, a atividade física tem que estar em primeiro lugar, né, na minha trajetória. Você já tem realmente toda a alma de esportista mesmo, né? De competidor. Desde criança, né? Vitor, e hoje, como é que é sua prática profissional, assim, no dia a dia? Como é que é a sua atividade normal e como que, às vezes, você vê de paciente oncológico? Como é que essa situação, volta e meia, você tem? Como é que é no seu dia a dia profissional, assim? Conta pra gente. Hoje, como a gente trabalha de forma individualizada, a gente está muito próximo do cliente, né, do aluno. Então, a gente tem a oportunidade muito de conhecê-lo profundamente, muitas vezes até na sua parte pessoal, né? Uhum. Então, isso dá uma facilidade para a gente poder direcionar um pouquinho melhor os treinos, fazer a prescrição um pouquinho mais consciente, respeitando, claro, todas as limitações, todos os objetivos que ele quer. Então, hoje de certa forma, o trabalho ele nos traz assim, uma possibilidade de direcionar mais e poder ser um pouquinho mais assertivo. Entendi. E Lucas, como é que está sendo hoje sua atuação profissional? Como é que está essa parte aí de competição? Vai voltar? Conta aí pra gente como é que está seu dia a dia hoje de trabalho. Pronto, em questão de competição, tô dependendo do meu médico falar pra mim que eu posso voltar a competir. Que pressão! Mas, tipo assim, né, eu vivi uma vida de competição intensa, né, competi o jiu-jitsu aí profissionalmente, né, não é à toa que eu já lutei diversos tipos de campeonatos e meu foco sempre foi os campeonatos mundiais. Eu já conquistei 7 títulos mundiais e hoje, pra mim, foi um baque, né, depois do câncer. E agora a reabilitação para voltar a treinar. Hoje eu não treino intensamente como eu treinava antes, que eu tinha uma carga horária de 7 horas por dia, porque eu acho assim, se um trabalhador ele tem que trabalhar 7 horas por dia para sobreviver, eu como lutador tenho que treinar 7 horas por dia para poder também sobreviver, né? Porque eu sobrevivo da luta. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma academia de musculação, tem academia de jiu-jitsu, mas tudo isso foi adquirido através da luta, né? Então, assim, hoje tá mais eu dando aula, treino 2, 3 vezes por semana, não é muito intenso, porque assim, eu ainda não me sinto 100% confiante para voltar no ritmo que eu era antes, porque até meu corpo dava febre quando eu treinava, né? Treinava intenso, se não desse febre no final do dia, para mim não valia a pena. Então, hoje eu treino devagarzinho, ganhei até um pezinho, mas eu tô nessa rotina aí, mas ainda não parei não. A mente funciona da mesma forma, mas o corpo não obedece não. E você foi campeão em qual faixa de peso? Eu sempre lutei na categoria, meu primeiro título mundial eu ganhei na categoria até 70 quilos, né? Eu lutava com 67 quilos, e eu tive um título mundial até 67, eu tive o título mundial até 76 e conquistei o título em 2022, o absoluto, que não tinha peso, né? Foi onde eu ganhei meu cinturão. Nessa categoria eu lutei até 86 quilos, mas na verdade eu sempre lutei na minha categoria até 70 quilos.
né? Resolvi aventurar em outras categorias, né? E no MMA, eu sempre tive meu peso de 76 até 72, mas no MMA eu lutava com 61 quilos. Então o corpo era sempre balanceado. 61 é peso galo? Galo. Aí eu sempre fazia essa perca de peso, né? Em questão de 30 dias, reduzir 10 quilos aí você subir. Então meu corpo era um efeito sanfona. E a gente... Pode contar. Eu falo como é que, assim, também existe uma outra questão também, né? Atletas também de alta performance, às vezes, acaba prejudicando até a saúde, porque é diferente, né? Assim, por questão de atividade física e também pessoas que são esportistas de alta performance, muitas vezes você vê maratonistas, jogadores de futebol, né? Às vezes com uma idade precoce já está muitas vezes aposentando, né? Tem que levar o corpo no limite máximo, né? Aliás, além do limite, né? Então, às vezes, o corpo ele não está preparado muitas vezes para ir além desse limite. É uma competição que a gente leva com a gente mesmo, né? Acaba cedendo cada dia mais um pouco para tentar chegar no objetivo, né? Porque na cabeça do lutador ou do atleta em si, ele acha que o adversário dele está sempre treinando mais. Então vou ter que treinar mais do que ele. Então essa é a rotina que a gente leva todos os dias. De fato, na cabeça do atleta hoje, eu acho e voltar e fazer essa volta, fazer esse retorno, de sair de uma performance, descer tudo para depois voltar, é bastante psicologicamente para ele é muito. Pra mim foi... Tem que ser muito... Eu tive a experiência, como eu jogo bola, eu tive a experiência de quebrar o pé, pra me voltar, até a confiança de quebrar de poder pesar bem, de recuperar e poder jogar, é complicado. Psicologicamente aquilo ali te maltrata muito. Você nunca vai achar que as coisas vão acontecer novamente. Então passar por esse processo, para quem está em alta performance, quem está na performance é um pouquinho mais complicado ainda. Engraçado, pode continuar? Não, pode. Engraçado que em 2022 eu tinha ganhado o título absoluto, onde não tinha peso, né? Ganhado o título mundial, consequentemente tinha ganhado a minha chave, tinha ganhado a chave sem kimono também. Então, assim, eu vim recheado de medalha. Em 2023 eu já comecei a sentir algumas coisas diferenciadas no meu corpo. Talvez seriam os primeiros sinais que ainda não tinha aparecido. Mas mesmo assim eu fui pro Campeonato Mundial lá em São Paulo e uma galera. Antes do Campeonato Mundial, meu corpo estourou cheio de bolha. Eu não sabia o que era, faltando 10 dias pro campeonato. Eu tava fazendo a perca de peso, saindo de 76 para 66, para 68. E aí eu tinha que descer esse peso. Então, faltando 2 dias, eu passei por uma dermatologista. Ela falou assim: rapaz, eu não sei se você vai conseguir chegar não. Eu falei: ô doutora, eu vou passar hoje, entendeu? Os pés todos estourados, não conseguia pisar no chão, de muleta. Eu falei: eu vou passar hoje com você sábado, terça-feira eu volto no retorno e quarta-feira eu vou para São Paulo. Então eu vou lutar. Ela falou: então tá. E graças a Deus ela passou um medicamento que funcionou um pouquinho, mesmo assim enfaixei o pé todinho. Chegou lá em São Paulo, ainda lutei, subi no pódio, consegui subir no pódio, e o pé todo estourado, mas foram os primeiros sinais, né? E aí 2024 foi o baque. Veio um baque sobrenatural. Vai chegar lá. Vitor, a gente, né, você como profissional, né, da educação física, em geral, qual a importância da atividade física para a saúde da população, para a saúde da pessoa? A prática regular, Renato, do exercício físico, né, ele é fundamental para uma saúde positiva hoje, ela tanto mental quanto física, né? Lembrando aí que no mínimo 150 minutos a Organização Mundial de Saúde recomenda, né, por semanais. Então se torna fundamental para a prevenção de diversas doenças, né, doenças crônicas, para o controle do peso corporal, para a melhora da resistência, da força, de um corpo mais ativo. Hoje a gente vive uma crise de ansiedade gigantesca, então para um melhoramento mental, né, essa questão psicológica, a ansiedade, as depressões. Então o exercício hoje é uma ferramenta essencial assim, para uma saúde de qualidade, sem dúvida. E até e é engraçado hoje que a gente discute muito isso hoje, né? Hoje se fala de pegar assim de 20 anos para cá, se fala muito sobre isso, mas se fala muito pouco porque, como a gente estava discutindo aqui, né? Porque as pessoas ainda são sedentárias, né? Então, como eu estava falando contigo aí, 47% da nossa população é sedentária. Então, quase a metade da nossa população ainda passa por um processo de sedentarismo. Então, isso é um agravante muito grande, tanto individualmente como coletivo, né? Para o nosso programa do SUS. Então, isso aí gera uma cadeia de desequilíbrio, de problemas,
que atinge todo mundo. Então, realmente é um tema que precisa ser discutido, que precisa ser falado e precisa ser pensado como tirar as pessoas desse processo de sedentarismo. E a recomendação a recomendação mínima, né? Seria mínima. 150 minutos de atividades moderadas ou então 75 minutos de atividades intensas. E aí o que eles falam que atividade... E o que são moderadas? Moderada, vamos botar uma escala de 1 a 10. A gente vai ter ali uma escala de 4 a 7. Geralmente é o quê? A gente tá com o aluno, né? Tá bom, supor, tá na esteira. E aí, como é que tá a intensidade? O aluno, muitas vezes, ele não sabe responder como tá a intensidade do treino. Aí você pergunta, de 1 a 10, como é que tá o aluno? 6, 7. Então, a intensidade moderada. A partir ali de 8, aí já começa a entrar na intensidade vigorosa. O aluno geralmente não vai conseguir responder, vai ficar xingando, porque você tá me perguntando. Não consegue conversar, nem cantar, nem nada. Então, a gente diferencia um pouquinho assim, é um macete, uma escala que traz pra gente ter uma noção. E como oncologista, para trazer atualizações que tem em relação à atividade física, essa é a questão básica. Mas já tem trabalhos que a recomendação, e aí também na parte da área da cardiologia, seria na realidade nem 150. O ideal para a saúde seria 300 minutos, né, semanais, todos os dias. Ou então 150 de atividades mais intensas para poder... Porque assim, a questão da atividade física, aí entra na parte, né, oncológica, é tanto importante, tanto para prevenção, quanto melhorar as taxas de cura, né, do câncer em geral. Mas também a gente sabe que é prevenção de inúmeras doenças psicossomáticas, né, a parte mental influi bastante, a parte cardiovascular, prevenção de infarto, derrames, né, então... questão metabólica, diabetes, obesidade, então tudo isso... Imunidade. Como? A imunidade. Sim. Não, então assim, controle hormonal, então tudo isso vai influenciar. É muita coisa, então eu acho que a gente poderia ficar daqui a noite toda aqui, relatando de um em um aqui, e pra gente ver essa questão da importância. E dentro do mecanismo biológico, né, da parte da atividade física, existe a questão de melhorar, né, reduzir as taxas de insulina, de glicose, acaba reduzindo, de estrogênio, reduz a questão da inflamação. E uma outra coisa interessante que eu fui ver, alguns mecanismos fisiopatológicos, por que muitas vezes melhora em relação do paciente que está tratando câncer? Porque muitas vezes pode melhorar a circulação para dentro do tumor para receber aquela droga. Então, assim, tem alguns mecanismos que se colocam porque poderia ser importante, né, seria importante de se fazer atividade física, né, durante... Até em relação à metástase, a questão da célula não ter alimento para desenvolver, né? Então, eu vi alguns estudos falando sobre isso, a questão é que o exercício, nessa capacidade de tirar essa energia da célula, né, para não poder deixar de desenvolver. E a gente já falou aqui, né, como é que você vê essa visão em relação, especificamente em relação ao câncer, a questão da atividade física que você percebe e que você vê no dia a dia? É essencial, é fundamental o exercício físico. Todos os estudos que você... Existe uma grande... Eu acho que você vai estar muito mais dentro do problema do que eu. Eu acho que existe uma dúvida gigantesca. Se pode paciente oncológico fazer exercício físico, eu acho que qualquer um leigo vai se falar não. A maioria vai falar não. Então, deve sim fazer exercício físico. Eu tive a experiência do meu pai, ele foi paciente oncológico também, ele faleceu de câncer. E a gente viu o quanto ele saía da radioterapia e da quimioterapia com dificuldade. Então, o tanto que o exercício poderia trazer para ele em questão de força, de aliviar a queda, de não possibilitar a queda, da melhora do humor, de depressão. Então, o exercício, sem dúvida nenhuma, ele vai ser um aliado aí sensacional para esses pacientes oncológicos. Deve sim realizar o exercício, é claro, sempre com orientação e com a dispensa do médico, né? Lucas, conta aqui pra gente, você como atleta aí de alta performance, né, um artista marcial, conta pra gente como que a doença, né, a questão do câncer interferiu nessas atividades físicas e competições. Na verdade, assim, ele interferiu na minha vida no total, né?
talvez eu não cheguei a comentar contigo, esse caso desse câncer que eu tive, foi um câncer no testículo, né? Foi na minha casa, teve 3 casos. Meu irmão mais velho teve, ele retirou também o testículo e hoje vive normalmente, teve filho normal, não fez tratamento nenhum. E meu irmão do meio teve e acabou morrendo. Fez todo o tratamento, quimioterapia e tal, mas infelizmente o tumor desenvolveu um novo tumor, né, da metástase e colou em uma artéria e não teve como, né, ter um desenvolvimento. Então, assim, na minha cabeça baseava, né, era 50-50, onde um sobreviveu e o outro morreu e eu tava no meio, né? Só que, tipo assim, após a cirurgia, eu passei 60 dias até esperar a consulta com o Dr. Renato. Eu não deitava, eu não conseguia dormir deitado, eu só ficava sentado. Minha esposa sempre me ajudando com massagem e tal. A gente teve uma base muito, sabe? Porque eu sentia muita dor no abdômen, eu não conseguia comer direito, eu achava que era intolerância à lactose, eu achei que é porque eu dei uma caminhada demais e, sabe, deu gás e ficava assim um transtorno dentro da minha cabeça até eu descobrir, quando eu cheguei no Dr. Renato, que eu descobri que realmente eu estava com muita metástase no corpo, né? Que você me falou que eu estava com muita lesão, que minha luta agora não era no tatame, era assim contra o câncer. Então ali foi quando a ficha realmente caiu de verdade. E ainda você falou assim, o único tratamento para você aqui é quimioterapia, né? A coisa que está delicada e a gente tem que ir para quimioterapia de preferência agora, saindo daqui agora. Então assim, eu tinha um medo da quimioterapia, porque meu irmão, que ele não, né, o que morreu, ele não praticava atividade física, né? Meu irmão, eu vi ele se acabar, pô. Eu vi um cara bonito se acabar e ir até a morte através do câncer. Então, assim, eu falo assim, pô, eu sei como é que a quimioterapia é e eu vou ficar meio acabado. Só que no meu corpo foi totalmente diferente. E eu, consequentemente, a conversa que vocês colocaram aqui no passado, que as pessoas deixam para fazer atividade física só quando estão precisando. E, na verdade, a atividade física tem que ser um cotidiano todos os dias, né? Não é antes, é no dia a dia. É um hábito. Então, assim, eu acho que a atividade física dentro do meu corpo foi quando você chegou para mim, eu lembro como se fosse hoje. Tava minha esposa lá dentro do consultório e falou assim, ó, você tem um linear de dor muito forte. E realmente eu percebia, porque eu passava noites e noites sentindo dores durante a madrugada toda. E eu passando doutorzinho nas costas, achando que era nas costas, e tomava um remédio daqui, tomava de lá e não tinha solução. Mas quando eu descobri, a solução era essa. E aí, quando o doutor Renato falou assim, você vai tomar quimioterapia, essa primeira sessão, se der certo, é joia. Se não der certo, vai ter que procurar um estudo novo para poder fazer aí. E graças a Deus, no meu segundo dia de quimioterapia, eu consegui dormir, eu consegui deitar, eu consegui roncar. Eu senti uma melhora no meu corpo. Você não conseguia nem sentar, né? Não, sentar eu conseguia, só não conseguia deitar. Eu não conseguia deitar de forma alguma, não sei o que era. Eu não deitava. Para tomar banho, eu tomava banho sentado, cara. E olha o que eu falo, se eu conseguia correr 12 km por dia, trazer uma atividade física intensa, eu não conseguia andar daqui na esquina. Entendeu? O corpo, eu saí de 76 kg peso normal para 64. E como é que foi durante o tratamento e agora, como é que você está readaptando as atividades físicas? Durante o tratamento, para mim, eu falando para você, o que me ajudou bastante foi muita alimentação, né? Eu já vivi uma vida de atividade física, então se eu dei uma pausa na atividade física, eu sumi da academia de musculação, sumi da academia de jiu-jitsu e realmente eu me reposei e só um tratamento de alimentação e fazendo tratamento de quimioterapia. Consequentemente, eu dei início na quimioterapia, acho que em outubro. E aí eu fui dar meu primeiro treino de jiu-jitsu, mesmo foi com minha filha e minha esposa, foi no dia 15 de dezembro, no dia do meu aniversário. Eu falei, vamos dar um treininho de jiu-jitsu, que eu quero meu presente é treinar um pouquinho de jiu-jitsu. Então eu fui dar um treino nesse dia, eu não ia na academia, eu só ia fazer caminhada. Todos os dias eu pegava e ia mais ela, a gente fazia uma caminhada na Lagoa das Bateias, e a minha atividade física estava sendo essa, porque assim, eu já vivia com a atividade física intensa na minha vida, então eu dei uma parada. Precisava repousar também. Repousar, então reposei um pouco, né? E na verdade, eu melhorei muito a minha alimentação. Eu pesquisei diversos tipos de alimento que eu deveria estar comendo. Então assim, eu melhorei bastante a alimentação, né? Porque eu já vivi uma alimentação normal, mas tinha hora que dá os deslizes, né? Que é as coisas boas da vida, uns deslizes na comida mesmo. Mas aí eu melhorei 100% a minha alimentação, né? E só fazia a caminhada, mas eu não deixei de fazer a atividade física e me afastei de todas as pessoas também, né? Eu falei, não, eu vou em busca da minha cura e foi essa, né? Graças ao meu bom Deus, ele conseguiu me colocar de pé de novo e eu tô aqui na batalha. Vitor, conta pra gente como a gente
trabalha, porque assim, a gente estava falando como questão de estilo de vida é difícil, né? Porque a gente, às vezes, tem soluções mágicas, né? Remédios, tem ali, dor de cabeça, você usa, só que não existe a pílula para poder, faça atividade física. O que você vê hoje, o que é necessário para a gente tentar criar um hábito, principalmente a pessoa que não criou esse hábito, o que você acha que tem que mudar na nossa sociedade para que a atividade física seja um hábito? Renato, como a gente falou mais cedo, é uma questão dificílima de falar em relação a isso. Mas, por ponto, eu acho que o hábito ele começa a mudar a partir de um querer. Eu acho que as pessoas precisam entender e perceber o quanto aquilo é importante. Enquanto a gente não entender a importância que aquilo vai trazer para mim e para o todo, tenho certeza que não vai ter um entendimento daquilo que possa ter. Eu falo direto, é impossível assim, eu hoje não realizar um exercício, porque para mim eu sei o tanto aquilo que me faz bem. Entendeu? Já a pessoa que não faz exercício, ele não tem a noção do meu pensamento, o quanto me faz bem. Mas eu acho que precisa uma campanha assim para educar, falar sobre mais esses temas mais vezes, entendeu? A gente tem uma mídia que eu acho que trata muito mais na parte estética do que na parte de saúde. Então isso atrapalha demais. Então não se fala sobre saúde e o exercício físico, se fala sobre a estética e o exercício físico e tudo que se vende dentro dela, dentro da área fit. Então, a gente precisa mudar o pensamento da sociedade em relação a isso. Entendimento do que o exercício realmente pode trazer para ela como indivíduo e por todo. Como a gente falou, em relação até à própria saúde pública. Entendeu? Então, eu acho que precisa de campanha pública, precisa desse debate, precisa da educação de pais, de ser ativos e mostrar para os filhos e botar os filhos dentro da academia, dentro de uma caminhada, dentro de qualquer tipo de esporte, para que realmente possa mudar um pouquinho esse parâmetro. Como a gente falou ali, de um país de 50% da população 50% sedentária. E assim, é uma proporção, acho que é o primeiro, né? Da América Latina é o primeiro. O primeiro em sedentarismo. Então, é algo assim que realmente preocupa, porque, né, a gente imaginar que hoje as duas principais causas, né, de adoecimento e mortalidade abaixo dos 70 anos é câncer, doenças cardiovasculares, que é infarto, derrame, e a questão também do câncer. O que você imagina, assim, por que é tão alto esse sedentarismo no Brasil? Então, como eu falei, é tão difícil de falar porque é tão fácil ao mesmo tempo de fazer, né? Ir caminhar, fazer uma caminhada de 30 minutos, até ela é tão simples, ela tem uma coisa tão recomendada, tão simples, que se torna difícil a gente falar o quanto é bom para a pessoa. Então, acho o que falta realmente é justamente esse entendimento da prática do exercício como algo importante para a sua sobrevivência, para a minha qualidade de vida, para mim poder desempenhar o meu papel social melhor. E assim, eu percebo que na questão da atividade física, eu tiro por mim, eu acho que a gente também tem que pensar nisso, é sempre buscar a questão da educação, mostrar os benefícios e também buscar a motivação, né? Porque às vezes tem uma hora ali que tá no dia a dia, mas às vezes uma chegada de um filho, né? Faz você criar, poxa, a responsabilidade agora não é só minha, eu tenho esses filhos para poder criar, vou constituir família, vou começar um novo trabalho, eu preciso estar bem. Então, assim, eu acho que muito é a gente conhecer as pessoas também já educar, mas também buscar uma motivação para sair daquele lugar comum, né? É porque o exercício ainda tá muito na linha, não tá dentro do essencial. Quando ele estiver dentro do essencial, que é trabalhar, quer tomar meu banho, quer comer, quer fazer as tarefas básicas, vai ser diferente. Aí o pensamento começa a mudar. Eu tenho que fazer o exercício hoje. É diferente. Então é esse pensamento que precisa ter, porque o exercício, ele não é para ser feito na hora que eu tenho vontade, de jeito nenhum. O exercício físico não é na vontade. O esporte pode ser que sim, o jiu-jitsu eu gosto de fazer, eu gosto de jogar minha bola, eu gosto de jogar meu vôlei, mas a prática do exercício físico, a caminhada, a academia, ela é uma coisa essencial, ela é uma coisa da sua saúde, para mim viver bem, para mim viver mais.
E muito disso é de você adaptar, porque às vezes a gente fala, e eu tiro por mim mesmo, fazer muita coisa e tudo mais, não arruma o tempo. Na realidade, você tem que priorizar aquilo que é importante, né? Então, se alguma coisa, se você não está colocando atividade física, você vai ter que tirar alguma coisa e colocá-la, dar seu jeito, porque a gente fala assim, às vezes as pessoas não têm tempo, eu tiro por mim mesmo, não tem tempo. Mas na realidade, algumas coisas tem que ser prioridade. Você coloca. Então, até mandar um abraço aí pro meu querido amigo Diego Jocafe, né? Porque ele tá me ajudando aí. Eu tava muito tempo parado na academia de boxe Jocafe. Ó, brigadão aí, porque realmente faz a diferença. A gente tá realmente reabilitando e reconquistando a saúde, né? E o engraçado é assim, todo mundo fala, não é fácil, tem que ter motivação para ir, mas quando vai, percebe que é tão bom. E melhora tanto. E fala assim, porra, agradece. Pô, Vitor, ainda bem que você insistiu. Ainda bem que você veio. Ainda bem que você tá aqui. Geralmente as pessoas, eles acham que a atividade física é só academia. Entendeu? Mas a atividade física às vezes quando eu recebo meus clientes dentro da academia de musculação, eu falo, se você não se der bem dentro da academia de musculação, procura uma dança, uma natação, uma luta, uma corrida, algo que te motive, porque assim, tem sempre alguma coisa que vai despertar dentro da pessoa, né? Aí tudo isso vai levar você a querer a melhorar. E a melhora vai buscar cada vez mais outra coisa. Eu vou conversar, você começou no boxe. Apaixonou pelo boxe, gostou do boxe, já sente a necessidade de melhorar no boxe. Eu vou pra onde? Eu vou procurar uma performance, eu vou pra academia. Eu vou correr, complementar. Te motiva. Começa a alimentar melhor, uma coisa puxa a outra. E na hora que você sai da linha também, você sente que você tem que andar na linha, porque... Tem que andar na linha. Você sente o corpo mais pesado, você sente disposto. Você não, as relações, a relação, até a própria relação sexual, ela se torna diferente. Então, até a questão conjugal é impactada durante esse processo de inatividade. Então, é fundamental que a pessoa seja ativa. Não, é o que eu falo, não só individualmente, mas de forma coletiva. Aproveitar aqui que já tocou nesse assunto, como é que é a atividade física para a pessoa melhorar, assim, especificamente a parte de performance sexual? Hoje eu tenho vários alunos, viu, que comecei a correr. Velho, eu tô correndo 3, 5 quilômetros, Vitor, você não sabe como é que tá o negócio. Velho, melhorei demais. Assim, e falam mesmo, porque realmente fazem bem e querem fazer, entendeu? Então, a parte cardiovascular, ela é fundamental, a parte de força, para você manter a sustentação do movimento, tudo isso envolve. Então, é preciso realmente ir para a academia, ir para o esporte, ir para a corrida, juntar, alinhar tudo e tentar fazer um pouquinho de cada coisa, para 8 mínimo, para poder ter um desempenho bom, não só sexualmente, mas na sua vida. E conta aqui pra gente, Lucas, como é que foi sua história aí em relação ao diagnóstico, ao tratamento e esse período agora que você está reabilitando? Conta aí pra gente a sua história. Cara, ano passado, né, eu fui convidado para sair candidato a vereador, né, para representar aí o pessoal da arte marcial na cidade. Então, assim, eu tinha um grande apoio, tinha um público bacana, tinha investimento para minha campanha política. Consequentemente, eu tinha o BJJ The Challenge, que é um evento nosso aí que é bastante conhecido aqui nacionalmente, né? Até fora do Brasil. E o que acontece? No mês de abril, eu senti um caroço no meu testículo, foi em março. E aí eu toquei e falei, poxa, tem alguma coisa diferente. Aí eu fui, procurei um médico, ele me passou uns remédios, falou assim, pode ser que você machucou no jiu-jitsu e tal. Eu dei uma parada no jiu-jitsu, porque eu já senti o gelo, né, porque na minha família já tinha acontecido, né, a situação. Mas, consequentemente, independente de religião, de quem esteja aí, cada qual tem a sua crença, mas parece que Deus já vinha me avisando o que eu iria passar naquele momento, né? Eu tive vários contatos com várias pessoas que passavam por tratamento de quimioterapia, tal, se reabilitando do câncer e tal, então parece que era algo que estava me despertando. E aí eu dei uma parada no jiu-jitsu, por medo de machucar, só dando aula. E aí eu passei no médico novamente, aí o médico me falou que realmente, provavelmente seria um tumor do mesmo que ainda teve dentro da minha família. E aí eu fiquei meio gelado, né? Procurei o Dr. Miqueias, e aí consequentemente, quando eu conversei com o Dr. Miqueias, ele me levou até lá dentro do SAMU e tudo direitinho, e aí foi quando eu iniciei o tratamento ali dentro do SAMU. E aí, consequentemente, foi o Dr. Ricardo. Ele me passou toda a base lá do que estava acontecendo, e aí foi o choque. O chão acabou na hora que ele falou, negão, e aí é câncer e é maligno mesmo, porque
já tá, a forma que tá aí é enraizado, vai só cirurgia e tal. Então aí pra mim foi um baque, eu tive que aguentar a situação, fiz o evento acontecer. E aí eu me lembro que ele chegou pra mim assim, ó, ou cirurgia ou política. Aí eu falei, negão, cirurgia. Aí o Marcos, delegado Marcos Vinícius, um grande amigo que eu tenho, falei pra ele, eu tava até no time dele, falou, amigão, felizmente eu não tenho como ir pra rua não, vou ficar de dentro de casa mesmo. E aí pronto, 17 de setembro, né, vai fazer um ano agora, eu fiz a cirurgia. E aí pronto, voltei, né, passei por todo o tratamento, quimioterapia, fiquei carequinha igual você, Vitor. Fiquei carequinha. E aí, quando no dia 20 de janeiro, o próprio Dr. Renato falou pra mim assim, cara, eu te libero aí pra você voltar às suas atividades devagarzinho. Eu reinaugurei minha academia de jiu-jitsu no espaço maior novamente, porque é um propósito que eu tenho com Deus, né? Minha academia é minha igreja, né? E meu tatame ali é meu púlpito, onde eu preciso trabalhar ali o meu espaço com meus alunos, meus atletas. E ali eu comecei a voltar a treinar novamente. Então assim, tô treinando, né? Eu nunca deixei de fazer atividade física mesmo doente, né? Eu fazia caminhada, eu levava halteres da minha academia para dentro de casa, levava colchonete, eu fazia todo o treinamento dentro de casa, eu só não queria estar em público, né? Eu não queria estar em público, eu não queria, porque assim, as pessoas imaginam que a pessoa tá com câncer, tá morrendo. E quando as pessoas descobriram, que me olhou para mim e falou assim, meu Deus, olha como é que ele tá bem, ele tá forte, sabe? É um impacto totalmente diferente. E assim, eles imaginaram que eu estava dentro de casa debilitado. Mas quando me viu na rua, me viu praticamente, você não tá doente não. Eu falei, não, é a presença de Deus que é assim mesmo. Mas foi uma luta constante, né? E aí hoje treino todos os dias, né? Mas não treino intensamente, né? Ou jiu-jitsu, ou musculação, ou caminhada uma vez por dia. Mas a minha vontade é de treinar todos os dias intenso, mas eu tô moderando um pouquinho, porque assim, ainda eu não tô 100% confiante. Graças a Deus eu tô confiante que já tô curado, né? Que hoje eu faço só acompanhamento médico do Dr. Renato, mas eu tô me segurando porque eu não tô confiante em voltar com tudo, né? Por questão de machucar, porque eu sei que o corpo ainda não tá da mesma forma, é um ano parado, né? Eu ia perguntar aqui, Hein, Lucas? E o que significou ouvir a frase, você agora está no torneio mais importante chamado vida? Como é que foi escutar isso? Cara, foi mal difícil, cara. Quando eu escutei essa frase, aí eu falei, agora a luta é contra o câncer mesmo e lutar pela vida. Só que, tipo assim, eu tinha muita fé dentro de mim, sabe? Eu acreditava que realmente ia acontecer o milagre na minha vida, porque... sei lá, eu sou um cara que sempre vivi pela fé a vida toda, entendeu? Eu acho que a fé, ela vai mover a montanha. Eu acho, não tenho certeza, ela move as montanhas, né? Eu acreditava na minha cura, isso faz parte muito que o meu psicológico, ele realmente ele abalou, mas tinha algo dentro de mim que me sustentava mais forte do que isso. E aí foi difícil, né? Deixar tudo que eu queria, tudo que eu gostava na mão de outras pessoas, né? Ver alunos meus ali que estavam comigo até o final, cuidando da academia, outros abandonando, né, que você criou desde cedo e no meio da luta, assim, os caras abandonaram o espaço, e outros que as nova geração carregou nas costas, né? Teve uns que saem fora, sai fora, imaginaram que ia morrer, né? Então, tipo assim... O mundo pulou, saiu fora da... Pulou, mas mesmo assim o mundo dá a volta, né? O Dr. Renato falou assim, né? No bom sentido, né? Vaso ruim não quebra, não. Não quebra, não. Isso aí é forte, é forte, né? Então eu tava pronto pra isso aí, mas foi difícil, realmente foi difícil. Não vou falar pra você, foi a luta que eu travei mais difícil da minha vida, foi lutar contra o câncer, né? Porque era uma luta da vida mesmo, né? Não era um momento que eu poderia bater, treinar e voltar de novo, não. Era o ganhar ou ganhar, então... E deixa eu te perguntar, e depois que você passou por isso, você se sente mais forte? Ah, cara, você tá louco, eu tô me sentindo imbatível, entendeu? Eu me sinto imbatível, sabe? Eu paro pra conversar com as pessoas, assim, diversos alunos, os meus conselhos são totalmente diferentes, entendeu? Eu tenho que colocar a cabeça da pessoa pra mexer diferenciada, porque chegar próximo da morte praticamente não é brincadeira, entendeu? Que você não tá brincando, né? Você tá brincando com câncer, e o câncer, ele é devastador, né? Ainda mais um cara que é imperativo, igual eu sou, um cara elétrico. Então, ficar parado, acho que a cabeça ia ficar a mil. Então, quando você conversa com uma pessoa, você começa a incentivar as pessoas, né? Consequentemente, eu tive uma oportunidade de dar um testemunho dentro da igreja, e uma mulher chegou para mim chorando e falou assim que ela não acreditava na cura do câncer, mas quando ela me viu ali em cima, que a partir daquele momento ela estava acreditando,
né? Eu falei assim para ela também que eu também não acreditava até ver o que Deus fez na minha vida, né? Então, se Deus fez na minha vida, poderia fazer na vida de qualquer outra pessoa, né? Então, nada é impossível, né? A Bíblia fala, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei, né? A minha parte era que eu era uma pessoa que fazia atividade física todos os dias. Eu me alimentava bem, entendeu? Me preparava bem para isso. Então, meu corpo estava preparado para esse baque, né? Porque a gente sabe que a quimioterapia ela não é fácil, né? Não, às vezes não é só o tratamento, não é só a doença, mas a quimioterapia ela é devastadora, né? Poxa, cara, você tá louco. Eu chegava em casa depois da quimioterapia, eu não olhava nem pro rosto da minha esposa, pra minha filha, eu não olhava pra ninguém, entendeu? Eu me odiava, eu tinha nojo do meu próprio xixi, entendeu? Eu não gostava nem de tomar banho na hora. Eu falava, pô, eu tenho que tomar banho, eu vou passar mal. Mas foi uma luta, assim, que todos os dias eu entrar dentro daquele consultório e falar assim, eu vou tomar um pouco do sangue de Jesus aqui, eu sei que vai dar certo. Eu vou tomar o sangue de Jesus. Todos os dias eu entrar dentro do consultório e falava que eu ia tomar o sangue de Jesus na minha veia. E eu, graças a Deus, eu sei que aquele remédio se transformou em sangue, foi o sangue de Jesus, e hoje eu tô aqui, firme e forte. Pronto pra continuar lutando, pronto, né? pra continuar lutando. 2026, você me aguarde, galera. Tá chegando uma nova versão, é mais forte, viu? Já com o lombo mais curtido, mais né? curtido. Ei, Vitor. Parabéns. E conta aqui pra gente, Vitor, como é que especificamente assim, como é que a gente pode trabalhar a questão da atividade física com uma qualidade e segurança nos pacientes que já têm um diagnóstico de câncer, que estão em tratamento, assim? Então, primeiro a gente precisa da liberação médica, né? Aí, segundo, bom procurar um profissional que possa acompanhar, um lugar que te dê uma condição de treinar, né? Ter uma alimentação adequada, bom se alimentar muito bem, como ele falou, que a alimentação fez muita diferença. Uma noite de sono muito bem realizada, isso vai fazer a recuperação do corpo, vai ajudar bastante. Então tem algum desses pontos assim que vai ajudar muito o paciente no seu processo difícil, né, de lidar. Então eu acho que pensar nesses aspectos assim, de um lugar bom, de uma orientação correta, onde o profissional ele possa prescrever, orientar a medida de cada paciente. Às vezes cada paciente, cada câncer é de um jeito, né, responde de um jeito, então cada paciente tem seu limiar de dor. Então é preciso ter acessibilidade, entender que é a pessoa que está ali, ter acessibilidade, não só prescrever o exercício pelo exercício, que talvez acontece muito isso, faz o agachamento porque o agachamento é bom. E às vezes, né, assim, reconhecer a necessidade do aluno, porque o aluno está ali, o que o aluno quer, e tentar orientar da melhor forma possível, né? Começando sempre com atividades sempre mais leves, se tiver condição, e fazer a progressão e gerar para ele uma qualidade, realmente um bem-estar, que o que ele precisa, que é muito difícil, como ele falou, né? Quando sai dessa questão, dificilmente um paciente oncológico, ele logo vai procurar fazer exercício, né? Mesmo sendo liberado, eu creio, porque ele tem muito medo, não se vê nesse processo ainda, então logicamente ele vai querer recuperar para depois fazer o exercício. Então é bom ele pensar nesse processo, nessa questão também, de até colocar o tanto que nós falamos aqui, o tanto que o exercício vai ser bom para ele nesse momento, né? De melhorar a parte hormonal, de dar a ele mais ânimo, de melhorar a questão hormonal enquanto endorfina, dar mais. Então, o exercício para ele vai ser fundamental nesse processo, e os cuidados precisam ser realmente revistos como um profissional e tanto no âmbito da alimentação quanto no âmbito do exercício físico. A gente sabe também que a maioria da população ela não tem, eu estou falando aqui, mas pela minha área de personal, mas jogando no geral, a gente sabe que a maioria da população não tem a condição de pagar um personal, de ter um personal próximo. Uma coisa individualizada. Então, dentro da academia, está sempre próximo de quem está lá dentro, lá na questão que possa orientar o professor que esteja dentro da academia, não queira fazer as coisas só. Às vezes, ao achar que sabe, muitas vezes não está legal, tá sendo um pouquinho demais. Então é bom procurar, sempre perguntar, ir devagar. Se tiver muita dúvida, vai fazer uma caminhada, como o Lucas falou, acabou de falar, vai fazer uma caminhada, já vai ser suficiente, vai ser muito bom. Então começar devagar, procurar uma orientação, alimentação e uma boa noite de sono. E sempre você vê que é a importância, né? Por mais que eu era um atleta de alta performance, né? E também
né, da área de educação física, eu sempre procurei estar ao lado também, que minha esposa também ela é educadora física, então assim a gente fez um trabalho conjunto os dois, né, onde um podia auxiliar o outro e eu deixei o meu lado de atleta e fui o lado de aluno para poder ser obediente, e acabou que foi uma junção que deu certo, né, que a atividade física não podia parar mesmo, porque assim eu sabia das minhas limitações e sabia do quanto eu poderia atingir. Minha cabeça funcionava que eu ia aguentar dar umas 10 voltas na Lagoa das Bateias, mas eu precisava ter uma pessoa do meu lado, né, que entendesse também da parte física para poder, não, você não vai, eu vou caminhar com você até aqui, a gente vai fazer isso aqui, vai fazer tal exercício aqui. E isso é uma parte fundamental no tratamento, né, na reabilitação contra o câncer, né, no meu caso, né. E assim, as pessoas têm que entender que a atividade física ela tem que estar em primeiro lugar. E um profissional também, ele tem que estar junto, que entenda da situação que a pessoa passa, né? E quem vem de performance, quando vai retomar a atividade física, ele se imagina como ele estava antes. Ele não se imagina como ele está no momento. Não, a cabeça é até hoje. A cabeça não vai de jeito nenhum. Ele sempre quer dar lá. Então, esse pausar que não, agora eu estou vivendo esse momento. Esse momento requer que eu faça isso. Demorou então, um pouquinho para me aprender. Aí que é mais ainda profissional esperto para poder dar uma parada. Não, seu limite é esse, você deve fazer isso, você deve por esse caminho, para não poder ultrapassar os limites e complicar mais ainda a situação. E tudo como se diz, como é que é importante a equipe, né, multidisciplinar, porque mesmo a pessoa que é um atleta, que tem uma experiência, ele precisa de ter uma assessoria justamente para ele poder voltar a chegar no nível, porque até assim, é igual uma pessoa que para de atividade de alta performance, todo o processo tem que ser gradual até voltar naquele nível. Se a pessoa chegar e fazer... E talvez nem volta no mesmo nível, né? E se pular os passos, as chances de passar mal e de ter algum problema é maior. Não precisa nem ser muitas vezes a performance. Às vezes o cara da performance, se você conversar, ele vai entender mais ainda. Mas o aluno que ele nunca fez nada, ele vai para fazer alguma coisa, ele só quer fazer 10 km corrida, ele quer chegar na academia, fazer tudo como se o mundo ia acabar para ele. Se você faz um pouquinho, é um pouco demais. Ele não consegue entender que é suficiente naquele momento. Então aí também tem essa dificuldade das pessoas quererem abraçar o mundo de vez. E não conseguir fazer nada. Eu ainda, consequentemente, esses dias atrás, acho que foi na última consulta que eu passei contigo lá, eu falei, poxa, eu tô com um caroço no peito. Você lembra? Eu falei, tô com um caroço no peito. E eu endoidei a mulher, tô com um caroço no peito. E ela, calma. Mas eu tinha malhado há uns 10 dias atrás. Eu falei, vou malhar peitoral. E eu acabei malhando da mesma forma que eu malhava antes. Entendeu? E aí, pronto, eu falei, tô com um caroço no peito. Graças a Deus, só foi machucado mesmo. Eu acabei me machucando por ganância, né? Então, assim, a academia tá aí, cara, é sua. Então, espera um pouquinho, malha devagarzinho. Né? Não com excesso, né? Você tem que malhar com cautela. Resultado imediato. E isso é porque, assim, eu já tinha recebido, né? Já tava, você tá liberado para voltar a fazer sua atividade e tal, mas eu queria voltar com ganância, né? E não é dessa forma. É devagar, porque o corpo, ele não vai obedecer. A minha cabeça tá lá, como se eu tivesse a 1000, mas o corpo... E a gente, como oncologista e também para os profissionais de saúde, e aí, especificamente, né, os médicos, oncologistas e, né, os profissionais da educação física, tem um guia fundamental de atividades físicas, né, em relação aos pacientes oncológicos, que foi feito da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, SBOC, com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, de 2023. Facilmente você entrar na internet, colocar lá guia, consenso de atividade física no paciente oncológico, você vai encontrar, porque é um guia muito importante, porque infelizmente, esse momento está sendo muito bom para a gente poder estar discutindo. Não é tão difundido, né? Assim, a gente sabe da importância, mas muitas vezes, até como profissional, peca em relação a isso, e a gente sabe o tanto que é importante você colocar em relação à atividade física, prescrever a atividade física, porque às vezes você prescreve a nutrição, você prescreve a medicação, e tem certos hábitos que você também tem que prescrever. Então, teve uma pessoa que eu vi que tinha muita dificuldade, um dia eu falei assim, eu prescrevi para ele, coloquei na receita, seja feliz. Aí peguei para ele. Aí você vê que algumas coisas que parecem simples, isso às vezes tem um impacto muito grande. Sim. De você chegar e falar a importância que é você trabalhar a parte da atividade física, a parte da saúde mental, a parte da gratidão, porque acaba fazendo toda a diferença.
E pelo lado do oncologista, a gente sempre tem que deixar alguns detalhes. Por exemplo, a pessoa que está com uma hemoglobina abaixo de 10, está com anemia, o paciente que está com a plaqueta muito baixa, que tem um risco de sangramento, ou então a imunidade está muito baixa, também não é recomendável, né? Está lá abaixo neutrófilo de 500. Ou então tem que ter um cuidado, por exemplo, tem pacientes que têm metástase ósseas ou que tem osteoporose, já não pode fazer atividade de impacto, que vai ter, né, que vai quebrar, que tem um risco de fratura. Então tudo isso é a importância de trabalhar a questão médico, a questão do profissional da educação física, a fisioterapia, e até a gente como profissional de saúde oncologista, muitas vezes a gente precisa da ajuda de outros colegas, exemplo, da ortopedia ou do neurocirurgião, até para poder falar como é que vai trabalhar, né, essa questão da atividade física. Mas é fundamental que, independente, né, do estágio, durante o tratamento, é importante logo que ele se reabilite, tenha as condições ideais, ele esteja fazendo conforme a situação. Pessoa que às vezes fez esvaziamento debaixo do braço, ela vai fazer atividade física, mas só que aquele braço vai ter que ter um cuidado, né, em relação a um determinado peso. Não é recomendável muitas vezes a pessoa que está com uma hérnia, né, que está ali, que vai precisar às vezes operar. Às vezes a pessoa tem uma lesão no reto, que tem uma lesão pélvica, vai ter que ter cuidado como é que vai fazer uma atividade, né, naquela região. Então isso é importante de ter esse alinhamento entre o médico e né, os demais profissionais. Que nem Vitor falou que... Passa pela liberação, como eu falei, não passa pela liberação do médico para depois ir para a nossa mão e a gente entender o que foi prescrito pela médica por vocês, para a gente poder também prescrever o que dentro da limitação dele, né? E Lucas, e conta pra gente, você agora, né? Tu tá voltando, né? Dessa questão de fazer, eu vi que você fez o BJJ Challenge, como é que tá sendo todo esse processo de retomada aí, de todo que você já vinha fazendo de antes? Esse ano, tipo assim, eu tô com gosto de gás, né? Com vontade de fazer as coisas. Acho que foi um ano parado, praticamente, e parece que ficou algo perdido, mas na verdade não foi perdido, foi ganhado, né? Foi uma experiência sobrenatural, por mais que foi difícil, mas foi uma experiência sobrenatural, que através desse trabalho que eu passei, né? Dessa situação que eu passei, hoje eu consigo lidar com outras situações piores, né? Mas hoje a gente retornou a fazer o trabalho novamente, né? Os projetos sociais que eu já dava assistência, os eventos que a gente fazia, né? Coordenar outras pessoas a conduzir os eventos dele, né? Porque a gente tem um trabalho muito importante com o jiu-jitsu, tanto aqui no sudoeste da Bahia, não só aqui em Vitória da Conquista, mas muitas vezes mesmo, a semana passada a gente estava em Guanabi coordenando todo um evento na cidade de Guanabi, porque não tinha as pessoas para coordenar lá, então a gente foi contratado para fazer essa coordenação do evento lá. E através do BJJ The Charge é um evento que eu faço ali uma dedicação, faço 2 no ano, mas eu deixo um para ser o principal, né? E esse você viu o espetáculo de jiu-jitsu totalmente diferente, né? Que às vezes a gente só vê na televisão, mas a gente tem um evento de alto nível aqui dentro de Vitória da Conquista, que eu dedico a minha vida a ele, né? Então, assim, a minha preocupação já é porque eu fico um ano matutando como eu vou fazer, eu já tô pensando como vai ser o próximo, né? Então, assim, como eu vou conseguir investimento, como é que eu vou conseguir patrocínio, como é que eu vou conseguir aquilo, eu vou ter que fazer isso, tem que entrar numa pauta no Centro de Cultura ou para uma quadra e tal. Então assim, a gente tem um gasto sobrenatural nesse evento que não gasta só financeiramente, mas gasta a mente. Então hoje eu consegui conduzir esse evento retornando do câncer, né? Que para mim foi um gosto de gás sobrenatural. Eu falei, não, eu tenho que fazer, tá? Eu tenho que te agradecer em público para que as pessoas reconheçam que existem pessoas que ajudam pessoas, né? Porque eu vejo uma coisa assim muito importante, a gente tem que ser grato por tudo que você faz, que é feito nas nossas vidas, né? E eu fui grato pelo o conhecimento, o trabalho que você tem, né? Graças a Deus, Deus te deu o dom da medicina, não só para você, mas para diversos outros médicos, né? Naquele dia do evento estava lá o Dr. Miquel, o Dr. Alan, nosso vice-prefeito, estava lá também. Mas o dom da medicina, isso Deus te deu. E eu creio que hoje você é um cara vivo, tem uma família maravilhosa. E isso por muitas orações que acontecem ali dentro daquele campo, no campo de oncologia, né? Porque às vezes até não tem noção. Mas quantas pessoas, independente da religião que está ali, que estão orando e agradecendo pelo aquele medicamento que chegou até a eles, né? Isso que te mantém de pé, mantém os enfermeiros de pé, porque aquela equipe de enfermagem ali, nota 1000, das meninas da recepção, até lá dentro, todo mundo ali, sabe, me tratou como se fosse rei dentro daquele lugar. E isso foi uma parte boa dentro daquele hospital ali, que me deixou, sabe,
contente, que dava medo de falar assim, poxa, hoje é dia de quimioterapia, mas chegava ali, o pessoal me abraçava, acolhia como se fosse da família. E aí foi a família, na verdade, né? Então, passar o Natal com as pessoas ali dentro do hospital, passar meu aniversário dentro do hospital tomando quimioterapia, não foi brincadeira. Então, quando eu cheguei, que saí disso tudo, eu falei, agora eu vou fazer tudo com gás. Essa galera agora vai me engolir, vai engolir de verdade. Gente, a gente está aproximando aqui pro final, a gente tem aqui mais 2 minutos. Eu queria que vocês deixassem as mensagens finais e onde que a gente pode encontrar, né? Onde que pode encontrar, né, a atuação profissional de vocês dois. Fica aí à vontade esse espaço aí para vocês fazerem as considerações finais. Você primeiro? Meu Instagram é Victor Mares Mares. Minha rede social, a única rede social que movimenta. E a mensagem final que eu posso deixar aí eu vou deixar a mensagem que meu pai morreu na mesa de cirurgia por câncer, e ele deixou para mim, eu acho que para todos meus irmãos, creio que estão assistindo aqui agora também, nunca desista da vida. A vontade de viver e viver cada segundo vale a pena. Então, sempre viva, aproveita cada momento que Deus lhe dá, cada oportunidade que você tem ao lado de seus pais, dos seus filhos, da sua família. Então, faça sempre valer a pena. Então, desde já, Renato, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus abençoe seu trabalho aí e parabéns mais uma vez. Obrigado. Então, galera, Lucas Carvalho, né? Então, o pessoal pode entrar aí no Instagram, @LucasCarvalhoJJ. Né, a gente está ali situado no bairro Vila Serrana, né, na academia de musculação, a primeira CTLCS Carvalho Fitness, e na Vila Serrana 3 CTLCS Carvalho Fight, né? Então é só nos procurar e a gente está à disposição para servir vocês tanto na atividade física como modalidades esportivas quanto na musculação, né? E a mensagem que eu tenho para deixar para vocês é: tenha fé, né? Bem-aventurados são aqueles que não verem e crê. Então, se você não vê, mas se você ter fé, você vai conseguir almejar, né, o que você deseja. E nunca desista da vida, que a vida é valiosa mesmo, né? Ele é o caminho, né, de tudo aí, Jesus Cristo. Não esqueça disso, não, só isso. O caminho, a verdade é o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Então não tem outro caminho, não. A gente pode até andar torto, mas o certo é ele. Amém. Muito obrigado, gente. Foi muito enriquecedor, né? Essa foi a primeira parte, vai ter que chamar esse pessoal, porque tem muita coisa aqui para poder ajudar e são pessoas muito engajadas. Agradecer a todos que estão aí nos assistindo, né? O podcast Unidos contra o Câncer no YouTube, no Instagram, que estão acompanhando aqui na Rádio Melodia FM. E vocês, né, não deixam de compartilhar, curtir, se inscrever, né? Porque é muito importante essa questão desse projeto. É um projeto social, a gente está aqui levando informações, conhecendo pessoas como o Vitor, conhecendo também toda a trajetória de Lucas, né? As pessoas que puderem estar olhando depois, tá apoiando o BJJ, né? O BJJ Challenge. Então, assim, é importante esses momentos aqui, porque tudo aquilo que você faz de bom para os outros, volta em dobro para você. Verdade. E agradecer a todos, porque a gente vai sempre estar aqui unidos contra o câncer, gente. Boa noite, estamos aqui juntos. Isso aí. A Melodia apresentou Unidos contra o Câncer, seu podcast semanal sobre saúde, dicas e variedades. Um programa apresentado pelo Dr. Renato Marinho, médico oncologista, toda segunda, às 20 horas.